E aí pessoal, hoje eu vou ensinar como alterar configurações gerais do Anki e interpretar algumas estatísticas que o programa fornece. As configurações gerais das quais eu falo estão aqui, no menu Ferramentas, e vem aqui, Preferências. Vai abrir essa janela. Nesse menu podemos alterar várias opções, tais como mostrar o tempo da próxima revisão acima dos botões de resposta, ou seja, nos vídeos anteriores, não sei se vocês perceberam, ao dar uma resposta a um card, o programa estava mostrando qual seria o tempo para a próxima revisão acima de cada resposta. É isso que essa opção permite modificar. Em seguida, vem o mostrar contador de cartões restantes durante a revisão. Também nos outros vídeos, não sei se vocês perceberam, ele também mostra quantos cards faltam para o final da revisão ou o final do módulo de aprendizagem. Esse extrair HTML quando colar texto diz respeito a quando você for colar um texto no seu card, na elaboração, ele vai copiar também aquele modelo, aquele código HTML que vai estar inserido nele. Isso porque o Anki trabalha também com linguagem HTML. Então não será um problema se você copiar uma formatação da internet, por exemplo, e colá-la no card do seu baralho, que ele vai reproduzir essa formatação. Colar imagens da área de transferência como PNG. Esse é o tipo de formato que você pode escolher para representar suas imagens no Anki. Eu deixo desmarcado porque eu prefiro qualquer tipo de imagem, a imagem que vier, qualquer tipo de formato. Em seguida vem essa opção aqui, ao criar o padrão ao baralho atual. Isso quer dizer apenas que o baralho, quando você estiver criando cartas, o baralho vai ser o baralho que está selecionado atualmente. A outra opção é mudar o baralho dependendo do tipo de nota. Isso é bom para quem vincula o tipo de nota a um determinado baralho. Em seguida, vem aqui, misturar cartões novos e a revisar. Essa é uma boa estratégia também para dinamizar o nosso estudo, porque, como o próprio nome diz, o programa mistura os cartões novos e aqueles que estão para revisão. E você vai estudar todos juntos, não de uma ordem aleatória. Não vai esperar um tipo para depois começar o outro, que é isso que as outras opções desse menu fornecem. Nesse outro menu aqui, novo dia começa às 17 horas além da meia-noite. Isso quer dizer que os cards que estão para revisão ou para aprendizado vão aparecer a partir das 17 horas do dia. Isso é importante porque, por exemplo, se você tiver elaborado alguns cards de manhã ou estudado alguns cards de manhã, você pode revisá-los à noite dentro daquele prazo de não esquecimento, que eu falei no outro vídeo, que é até 48 horas. Mas você pode alterar esse horário de acordo com as suas necessidades. Não é um negócio fixo e arbitrário, não. Aí depois nós temos esse outro comando aqui, aprender além do limite de 20 minutos. Isso quer dizer o seguinte: quando você tem vários cards a aprender, mas você consegue estudar num intervalo menor do que o requerido nas etapas de estudo, não sei se vocês lembram disso, você pode delimitar as etapas de estudos nas opções de baralho. Se você conseguir estudar tudo antes do tempo das etapas, o Anki vai colocá-las para estudo mesmo assim, mesmo sem esperar aquele tempo requerido pelo card. E ele sempre vai fazer isso com um intervalo de até 20 minutos.
acima desse valor, os cards, quando você tiver completado um período de estudo, vão aparecer depois, no tempo certo deles. Por exemplo, você colocou uma etapa de estudo que vai acontecer 40 minutos depois da primeira etapa. Quando você chegar ao fim do estudo, vai aparecer aquela telinha que mostra que você completou aquele baralho. E daí a 40 minutos ele vai colocar de novo para aprendizado. Mas se você aumentar, por exemplo, colocar 40 minutos aqui também nesse menu, então ele vai continuar o estudo sem respeitar esse espaço de 40 minutos. E por fim temos ainda o tempo limite. Essa é uma opção interessante também, quando você quer limitar o tempo de estudo de um baralho ou de cada sessão de estudo sua. Ou seja, posso colocar, por exemplo, 30 minutos aqui. Quando é diferente de 0, ele vai abrir um contador e você tem que completar tudo em menos de 30 minutos. É uma opção interessante também para quem quer colocar mais uma variável aí, no caso o tempo. E também você pode colocar uma senha no seu Anki. Toda vez que você acessar, vai ter que colocar a senha que você escolher aí. Em seguida eu vou nessa aba Rede, estabelece como se dá as relações entre o seu programa, o seu Anki, com a sincronização do site. Eu não sei se vocês lembram, eu falei que quando você cria uma conta no site do Anki, ele começa a sincronizar suas contas com a nuvem. Ou seja, você nunca vai perder sua coleção, porque ela vai estar sempre salva no site deles. E além do mais, você pode usar o Anki em dispositivos móveis para Android e iOS, que você vai poder estudar lá também, através da sincronização. E aqui delimita as ordens de como fazer a sincronização. Como você pode ver aí, está marcado para sincronizar áudios e imagens. Ou seja, qualquer áudio e imagem que você pôr nos cartões também vão aparecer nos cartões lá do seu dispositivo móvel. Também está ordenado aí para sincronizar automaticamente ao abrir e fechar o perfil do usuário. Isso é bom porque toda vez que você fecha o programa, todas as alterações que você fizer na coleção vão ser imediatamente sincronizadas com o site. E essa terceira é uma coisa importante. Na próxima sincronização, obrigar mudanças em uma direção. Ou seja, quando você sincronizar com o site, ele vai obrigar, por exemplo, que todas as mudanças que estejam na coleção que você fez no programa aí do seu computador sejam aplicadas na nuvem. Caso contrário, se você deixar essa opção desmarcada, como eu faço aqui, quando você fizer alterações na sua coleção, ele vai perguntar antes em qual direção que você quer. Se você quer fazer download da nuvem ou enviar as suas alterações para lá. Eu acho importante deixar isso, porque caso você tenha feito muita bobagem, feito, sei lá, alterações assim que depois você percebeu que não foram eficazes, ou que os seus cards estavam muito bagunçados, colocou muito conteúdo inútil, coisas assim, você pode evitar problemas e cancelar todas essas alterações antes que sejam sincronizadas. Quando essas alterações foram sincronizadas, aí não tem mais jeito, você vai ter que alterar manualmente depois no painel. Então, faça essa ressalva aí. E embaixo tem esse e-mail aí, que tipo, você pode desautorizar ele. Mas isso é porque eu criei a conta do site baseado nesse meu e-mail aí. Ele é que vai receber todas as informações, ele que vai acessar a conta lá no site. E por fim tem aqui cópias de segurança também. Que o Anki vai criar cópias de segurança em certo intervalo de tempo e manter várias cópias de segurança também. Isso é também importante. Outras opções que eu quero mostrar são essas aqui, ó. Ferramentas e esse menu, essa parte do menu, essa seção aqui no meio.
que tem conferir banco de dados, verificação em mídia e cartões vazios. Para que servem essas três opções? Conferir banco de dados, ver se não tem nenhum cartão repetido ou cartão que se encontra com conteúdo errado, porque às vezes o próprio programa pode dar algumas instruções erradas, acontecer erros de sincronização, e isso aí pode ser corrigido a partir desse conferir banco de dados. E cartões repetidos, inclusive, que eu falei, eles são cartões que têm as mesmas linhas de informação. Se eu escrever, por exemplo, em 2 linhas, uma informação, sei lá, eu coloco naquele deck de capitais um card que pergunta qual é a capital do estado de São Paulo, e repito depois, sem perceber qual a capital do estado de São Paulo, você vê que vai ter 2 cartões iguais. Então ele pode corrigir isso aí, detectando informações que estejam repetidas. Depois, verificação em mídia, ver as mídias que estão salvas no programa, mas não estão sendo utilizadas. Ele pode deletar todas através dessa opção. E cartões vazios também, geralmente ocorre algum erro na coleção, no arquivo da coleção, que gera cards vazios, então você pode corrigir com esse instrumento. E por fim, eu gostaria de falar das estatísticas que o programa fornece. Você vê esses dois botãozinhos aqui do lado. Esse botãozinho aqui é para sincronizar com o Anki Web, como eu já tinha falado. Você pode, além de sincronizar quando você sai do programa, você pode sincronizar a qualquer hora apertando esse botão. E aqui do lado tem as estatísticas do programa, que é um instrumento muito valioso para você acompanhar os seus estudos. Vai ter essa tela aqui, vai aparecer vários gráficos, mas eu vou pôr aqui, ó. Vem aqui embaixo, coloco coleção, que ele vai, além de... ele não vai me dar só a estatística de um baralho, vai dar a estatística de todos os baralhos, que é a coleção, e eu posso delimitar o tempo aqui, que vai servir como base das estatísticas. E eu vou colocar como parâmetro um mês mesmo, eu acho que tá bom. Então, antes de começar a explicar esses gráficos, eu vou falar das categorias que o Anki faz de cartões. São 4. A primeira categoria é de aprender, que é aqueles cards que você ainda não viu, cards novos, né? Reaprender, que são os cards que você errou. Cards jovens, que são os cards de revisão que tem um intervalo menor do que 30 dias. E os cards maduros, que são os cards de revisão que tem um intervalo maior do que 30 dias. Então, no primeiro gráfico, previsão. Quantas revisões agendadas para o futuro? Isso quer dizer o seguinte: no espaço de 30 dias, eu vou ter, por exemplo, no dia 0, amanhã, cerca de entre 15 e 20 cards de revisão, sendo a maioria deles jovens. Em um dia, eu vou ter menos de 15 cards, né, para revisão, a maioria deles maduros já. E assim vai. Em 30 dias, por exemplo, eu vou ter uma quantidade pequena de cards para ser revista daqui a 30 dias. Isso aqui dá um parâmetro de quantas revisões você vai ter no futuro. E essa linha preta quer dizer os cards que vão ser acumulados caso você não estude nenhum dia. Ou seja, se eu deixar essas revisões todas correrem, no final de 30 dias eu vou ter quase 300 cards para serem revistos. É um gráfico importante que mostra também qual é o impacto de você deixar acumular revisões. Porque se você não fizer revisões em 1 ou 2 dias, elas só vão acumulando, só vai aumentando o número de revisões que você vai ter que fazer. Perceba aqui também que ele informa embaixo o total de revisões que eu preciso fazer em 30 dias, a média de revisões por dia, e amanhã qual o número exato de revisões que eu tenho que fazer. Em seguida vem contagem de revisão. Quantas questões você já respondeu de cada tipo de card. Então, em um período de um mês para trás, executei essas revisões aqui, ó. Perceba que eu não estudo todos os dias, que eu não tenho tempo.
por exemplo, um dia atrás eu estudei alguns poucos cards novos. E alguns dias para trás eu estudei esses aqui. E assim vai. Essas linhas acompanham, quer dizer, esse período de estudo. Ou seja, há 15 dias atrás eu estudei muitos cards jovens, também muitos cards maduros. E quantas questões de cada um eu respondi nos últimos 30 dias. Então essas linhas informam isso. Eu respondi mais de 200 cards maduros, mais de 300 cards também jovens, e por aí vai. Inclusive na legenda aqui também mostra alguns dados importantes. Por exemplo, nos dias estudados, eu estudei em 13 de 30 dias, 43% deles. Eu fiz 603 revisões nos últimos 30 dias. Eu fiz mais ou menos 46 revisões por dia. E se eu estudasse todos os dias, eu ia fazer 20 revisões por dia. Em seguida vem o tempo de revisão, o tempo que eu gasto para responder as questões. Nos últimos 30 dias, eu gastei muito tempo com cards jovens, perceba isso. E aqui embaixo informa justamente isso. O tempo total que eu gastei estudando foi 321 minutos nos últimos 30 dias. A média dos dias que eu estudei, quase 25 minutos por dia. E se você estudasse todos os dias, ia ter uma média de 10 minutos, 11 minutos quase por dia. E o tempo médio de resposta, ele também informa isso, 32 segundos. São quase 2 cartões por minuto. Aqui também mostra os cartões que eu adicionei nos últimos 30 dias. Eu adicionei só 19 cartões. Depois ainda temos os intervalos entre as revisões. Mostra quantos cards temos nesses intervalos aqui, qual o maior deles e qual a porcentagem de cards nesse tipo de intervalo com esses dias, né? Essa aqui é a distribuição por hora, caso você tenha alguma preferência por hora, ou caso você goste de estudar mais um horário, você pode comparar qual o seu melhor horário. Eu aqui, por exemplo, não tenho um horário que eu acerte mais ou menos. Eu mantenho mais ou menos a mesma média de acerto, mas eu costumo responder mais questões no fim do dia, 22 horas. E aqui mostra também a minha porcentagem de acerto, ou seja, para cada tipo de card, né, em aprendizagem, jovem, maduro, quais são as minhas respostas. 1, 2 e 3. O que quer dizer isso? No aprendizagem errei, bom e fácil. Esses aqui são os percentuais. Para termos de acerto, ele considera o bom e o fácil. Nos cards jovens, 1, 2, 3 e 4. Errei, difícil, bom ou fácil. Perceba que eu tenho a maioria deles no bom. E 98%, ou seja, que estejam nessas 3 categorias, difícil, bom ou fácil, são contados como acerto. A mesma coisa para o maduro. E por fim, aqui mostra todos os tipos de cartões que eu tenho. São um total de 671 cartões em 470 notas, ou seja, várias notas minhas criam cartões diferentes. E o mais difícil aqui diz respeito ao tamanho do intervalo que ele criará quando eu colocar a opção difícil no estudo. E mesclando as opções fácil e bom com as difíceis, aí cria mais ou menos esse intervalo aqui. Ele acrescenta nos intervalos de revisão 245% em média. E o mais fácil ele acrescentou 265%. Isso é questão de quanto você definiu os intervalos
por acerto, né, que você pode definir isso nas configurações de baralho, como eu disse no vídeo anterior. Mas ele também mescla com aqueles cards que você errou, que colocam o intervalo a 0%, e com os cards também difíceis que são que aumentam apenas 150% do intervalo. Como eu respondo a grande parte deles na opção bom, então essa média vai ficar mais perto do intervalo padrão, que é de 250% de aumento, caso eu marque bom nas opções, né? Caso você não esteja se lembrando disso, de como funciona esse sistema, pode se remeter ao terceiro vídeo, né, o anterior a esse, que eu explico como funciona isso nas opções de baralho. E, por fim, tem esse gráfico de pizza que mostra a porcentagem dos cartões que eu tenho. Cartões jovens mais cartões novos são apenas 66 agora, né? Cartões maduros, 598. E cartões não vistos são aqueles que são novos, mas que estão enterrados, ou seja, eles são cartões irmãos de alguns, aqueles cartões relacionados, não sei se você lembra, e eles são ocultados do estudo até que o cartão relacionado dele seja estudado, para eles não se encontrarem no mesmo dia. Então, esses são os cartões não vistos. Os cartões suspensos, mais ocultos, são aqueles que você propositalmente pode suspender ou ocultar. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o fim do nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.